a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos início a mais uma escola bíblica de Leares. Antes de darmos início à nossa aula, vamos orar ao Senhor? Vamos invocar o seu santo nome? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos tanto ouvir a tua voz. Nós precisamos da tua direção. Senhor, fala conosco esta manhã. Fala conosco de maneira sobrenatural. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos te ouvir. Ó Senhor, que o nosso espírito esteja atento à tua voz. Que o teu Espírito Santo se revele a nós de maneira sobrenatural. Ó Jesus, nós invocamos a tua presença. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama. Tu és o Deus que nos escolheu. É o Deus que nos envia, que nos comissiona, que nos nomeia. Tu és o Deus que nos faz frutificar. Tu és o Deus que atende ao nosso chamado, ao nosso clamor. E na tua misericórdia, no teu grande amor, o Senhor está atento à nossa voz. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos ama. Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos ama tanto. E nós queremos aprender a te amar. Aprender a te amar como o Senhor nos ama. Aprender a amar as outras pessoas como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Que diferença faz saber que Deus é eterno? Atributos incomunicáveis de Deus. Quarta parte. Continuando nossos estudos sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Vamos fazer uma breve revisão sobre aquilo que nós vimos até agora sobre essa temática. Deus existe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, uma das coisas mais importantes que precisamos saber é que Deus existe. Nós já tivemos algumas aulas para tratar a esse respeito. Se você tem alguma dúvida sobre a existência de Deus, como eu já tive, eu já duvidei da existência de Deus. Você já duvidou? Se você tem alguma dúvida a esse respeito, volte às aulas anteriores. Nós falamos sobre esse assunto com franqueza, com o pé no chão. E por que nós tratamos desse assunto? Porque para a gente se aproximar de Deus, é necessário que a gente primeiramente acredite que Ele existe. Porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. Mas para que a gente se aproxime dEle, é necessário que a gente creia que Ele existe. E não só isso. Precisamos crer que Ele é galardoador. O que significa isso? Galardoador. Que Ele é presenteador, ou seja, que Ele recompensa, Ele presenteia aqueles que o buscam. As pessoas estão sempre muito interessadas nos presentes. Nós estamos muito interessados nos galardões. A gente quer ir direto ao assunto. O que o Senhor pode fazer por mim? Mas veja a ordem das coisas. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe de fato e que é galardoador daqueles que o buscam. Como é que você pretende receber algo de alguém que você nem tem certeza se existe mesmo? Quando você se aproximar de Deus, quando você for buscá-lo, creia que Ele existe e que Ele é poderoso para dar para você, para fazer por você muito mais do que você sonhou, do que você pensou, do que você imaginou, do que você pediu. Os pensamentos dele são muito mais elevados que os seus e os meus. Onde se viu, onde se ouviu um Deus como tu, que trabalha por aquele que nele espera? Todas essas descrições estão na palavra de Deus, falando de um Deus que não somente existe, mas que se importa comigo e com você. Então, se é para se aproximar de Deus,
Creia de todo o coração que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós aprendemos também que no que depender de nós, nós vamos perecer. Isso também vimos nas aulas passadas. Que não importa quão enorme seja o nosso esforço, as nossas ideias mirabolantes, nós pereceremos, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Estou mentindo? Faz aí uma avaliação da sua vida, de todas as suas estratégias para alcançar o que você quer, o que você quis, e veja o grau de sucesso que você teve. É impressionante que até quando as pessoas conseguem aquilo que elas querem, elas perecem. A depender de nós, por nossa conta e risco, pereceremos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É que nós somos pecadores. Ora, todos nós pecamos. Nós não pecamos uma vez por dia. Nós pecamos muitas vezes por dia, por pensamentos, por intenções e por atitudes. Até quando nós fazemos o bem, nós trazemos com nossas boas obras um rastro de carne. Nós já aprendemos que o ego, isto é, a nossa carne, é um inimigo terrível que mora dentro de nós. Esta carne, este egocentrismo, esta egolatria nos torna pecadores diários. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades, ou seja, a repetição dos nossos pecados, geram um abismo entre nós e o nosso Deus. É por isso que, a depender de todos os nossos esforços, nós ainda perecemos. Gastamos uma vida inteira procurando, sem encontrar, entre tropeções e quedas horrendas. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Provérbios capítulo 4, verso 19. Não é essa a história de todos os seres humanos? É de todos. É porque você assiste televisão, vê esses atores, são atores. Você vê as propagandas, é tudo encenação. Em foto de revista, todo mundo sai sorrindo. Você não vê gente chorando. Em foto de revista, todo mundo tá sorrindo. Dificilmente você vê alguém chorando. Parece que é tudo maravilhoso na vida dos outros, só na nossa que não é. Parece tudo esplendoroso. A grama do vizinho é sempre mais verde. Só que não. Todos nós estamos encerrados embaixo de uma coisa chamada pecado. Dê o nome que você quiser para isso. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chama de pecado. Todos nós pecamos. Nós pecamos. A Bíblia diz que as pessoas que pecam deliberadamente, ou seja, nós tropeçamos e nem sabemos em que nós tropeçamos. Essa é a história de todo mundo. Lembra de você adolescente, cheio de razão? Quanto tempo, hein? A não ser que você seja um adolescente agora, cheio de razão. É, porque você é cheio de razão enquanto você é adolescente. Tem gente com 50 anos aí, cheio de razão. Lembra de você, adolescente, cheio de razão? Quantas tropeçadas você deu de lá pra cá? Quantos tombos você levou? Quantas escorregadas homéricas? Se for depender da nossa alta habilidade, da nossa alta capacidade, da nossa alta inteligência, a gente perece mesmo, a gente se dá mal. É tão terrível que até aquelas pessoas que conseguiram tudo o que quiseram em matéria de poder, de dinheiro, de beleza, de fama, de glória, de aplauso, de reconhecimento, conseguem o que quiseram e perecem. Olha, porque ninguém sabe realmente o que acontece na vida do ser humano, a não ser ele e Deus. Tem gente que você olha, tá sorrindo por fora, tá podre por dentro, tá amargurado, tá acabado, tá destruído por dentro. Aí veste a máscara, veste o personagem e vai. Mas ninguém consegue viver fantasiado de personagem o tempo todo. Chega uma hora que a pessoa explode e toda aquela dor interior vem à tona e toda a farsa é exposta. Mas o Senhor Jesus
nos chamou para sermos verdadeiramente livres. É para isso que Ele nos chamou. E é por isso que nós estamos aqui, para sermos totalmente livres de toda e qualquer prisão. Nós não queremos mais ter uma vida de ímpio. A Bíblia diz que o caminho do ímpio é só escuridão. E quando ele tropeça, ele não sabe nem o que ele tropeçou. Você não vê que quando nós estamos longe do Senhor, nós não conseguimos fazer ligação entre os nossos pecados e o resultado dos nossos pecados? Nós estamos sempre culpando as outras pessoas. Nós estamos sempre culpando as circunstâncias. Nós estamos culpando Deus e o mundo, mas nós não conseguimos identificar exatamente qual é o ponto da questão. Onde foi que a gente tropeçou? Isso precisa mudar. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmos 42, do verso 1 ao 2. Outra coisa da qual nós já tratamos bastante em nossas aulas é do quanto precisamos de Deus. Enquanto nós confiarmos em nós mesmos, pereceremos. Enquanto nós formos os governantes da nossa própria vida, pereceremos. Enquanto nós trilharmos o nosso caminho com base na nossa inteligência, no nosso bom senso, na nossa noção de certo e errado, ainda tropeçaremos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Você precisa. Eu preciso. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João, capítulo 15, verso 16. O Senhor nos escolheu. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está aqui, você está me ouvindo, você está crendo na palavra que está sendo lançada sobre você. Deixa eu te dizer, o Senhor te escolheu, o Senhor te escolheu. Não foi o homem quem te escolheu, foi Deus. Ele escolheu você. Ele amou você primeiro. Ele amou você enquanto você não o amava. Eu nem sei se você ainda o ama. Mas saiba, Ele ama você. Ele amou você sendo você ainda uma bola fora. Ele amou você sendo você ainda um pecador. Ele amou você mesmo você se aproximando dele só por interesse. Ele amou você. Por isso Ele te escolheu e te atraiu. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida de que o Senhor tem um plano na sua vida. Não tenha dúvida de que Ele te escolheu. O Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito e no seu espírito. É por isso que nós temos certeza. Porque essa certeza é sobrenatural. Essa certeza vem do Espírito. Essa certeza não é obra de uma mente. Não busque certeza em Deus na sua mente. Busque no Espírito de Deus que habita dentro do seu espírito. O Espírito Santo vai testificar no seu espírito de que você é filho de Deus. E olha o que diz mais: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, vos nomeei para que vades. Então, o Senhor te amou primeiro. Antes de você amá-lo, Ele amou você. E Ele escolheu você. Ele escolheu. Você sabe o que é escolher? É ter um monte de bolinha de gude e você escolher aquela que é a mais verdinha ou aquela que é menos verdinha. Ele escolheu você. Sabe o que é escolher? É ter um monte de flores, cada uma mais linda do que a outra. E Ele pegou esta aqui. Você é escolhido. Ele escolheu você. Sabe o que é escolher? É ter um monte de aviãozinho e um monte de bolinha de gude dentro de uma caixa. E você ir lá e pegar um apenas. Aquele que você quis. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim com um propósito, com um objetivo. Não foi sem propósito e sem objetivo. Ele escolheu você entre milhares de milhares. Para quê? Para te nomear.
Você sabe o que é nomear? Nomear é dar nome. Nomear é especificar o nome. Nomear é chamar pelo nome. Ele nomeou você. Ele designou você. Para quê? Para ir. Ele designou você. Ele nomeou você para ir. E para onde? Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João, capítulo 15, verso 16. Não é disso que nós temos falado em nossas aulas? O Senhor já disse com todas as letras qual é o objetivo dele. É que a gente frutifique. O Senhor deseja que nós frutifiquemos. A palavra de Deus diz que se conhece uma árvore pelo fruto. E o Senhor diz que quer que nós frutifiquemos e que o nosso fruto permaneça. Grave essa palavra, permaneça. O Senhor quer que o meu fruto e o seu fruto permaneçam. O que será que Ele quer dizer com isso? O Senhor nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Ele pegou você ali do meio de uma multidão. E Ele nomeou você. Ele deu para você um nome, Ele especificou seu nome. Para quê? Para que você vá e frutifique. E que o seu fruto permaneça. Vamos entender o que isso quer dizer? Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João, capítulo 15, verso 16. Bingo! Mas não é isso que todo mundo quer? Todo mundo que se aproxima de Deus não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Não trava um diálogo. Chega como um mendigo, com uma sanguessuga. Me dá, me dá, me dá. Não é isso que todo mundo quer. Todo mundo pede porque quer receber. Todo mundo quer de Deus alguma coisa. Todo mundo quer chegar nesse ponto aqui. O ponto de pedir em nome de Jesus e receber da mão de Deus aquilo que pediu. E esta é uma promessa do Senhor para nós. Que nós peçamos em nome de Jesus. Ou seja, que quando nós peçamos, o Pai receba esse pedido como se fosse o próprio Jesus Cristo fazendo. Mas a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos. Por que será que nós pedimos e não recebemos? Olha o que a palavra de Deus diz. Fala aí seu nome. Fala, deixa eu ouvir. Não estou ouvindo não, mas o Espírito Santo tá. Fala aí seu nome. Diz seu nome agora. Repete seu nome. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, o Senhor Deus te escolheu. E Ele te nomeou para que você vá e frutifique. Agora não é qualquer fruto. É um fruto que permanece. E para quê? Para que frutificar um fruto que permaneça? Para que tudo aquilo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, o Pai conceda a você. Em outras aulas, nós falamos sobre uma figueira que Jesus encontrou no caminho. Uma árvore frondosa, uma árvore exuberante. Você já viu um pé de figo como é que é? É lindo, uma figueira maravilhosa. Só que ela não tinha fruto.
ela não tinha fruto. E porque ela não tinha fruto, ela secou pela palavra da boca de Jesus. Agora, não basta ser qualquer fruto. Tem que ser um fruto que permaneça. Um fruto que permaneça. Um fruto que permaneça. A fim de que tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele nos conceda em nome de Jesus. O ímpio, sanguessuga, já chega pedindo. O ímpio, a oração dele é só pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo 4, verso 3. O que eu e você fizemos a vida inteira ao nos aproximarmos de Deus? O que é que eu e você ainda fazemos? Pedimos, pedimos e pedimos. É pecado pedir? Não é pecado pedir, pelo contrário. Jesus falou que é para pedir. Jesus falou que é para orar. Jesus disse que é para orar, que é para pedir, que é para bater, que é para encher a paciência. Jesus comparou o Senhor a um juiz ímpio, um juiz que não temia Deus nem aos homens, e tinha uma viúva lá enchendo a paciência do juiz. Pois o juiz que não temia ninguém fez justiça à viúva, só para se ver livre dela. E Jesus falou assim: se um juiz ímpio fez justiça à viúva só porque ela estava lá batendo na porta do juiz o tempo todo, imagina o vosso Pai que está nos céus. Sim, você pode e deve pedir. Mas por que você pede e não recebe? Por várias razões. Uma delas é que você pede mal. Você não sabe pedir. Você se aproxima de Deus da maneira errada. Você se dirige a Deus da maneira errada. É por isso. Você pede e não recebe, porque seus pedidos são egolátricos, egocêntricos. Eu e você pedimos para gastar em nossos deleites. Não, e se a gente pede e não recebe, a gente emburra, a gente embirra. A gente já fica bravo com Deus, a gente não quer saber mais de comunhão, de igreja, de ler a Bíblia. Se você pede e ele não faz o que você quer, você já sapateia, vira as costas e vai embora. Nós nos aproximamos de Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada, que fosse conceder desejos. Nós nos aproximamos de Deus como se ele fosse nosso empregado. Nós nos aproximamos de Deus tentando comprá-lo com vela, com flor, com promessa. Nós queremos comprar Deus, nós queremos barganhar com Deus. O nome disso é religião. Mas não é assim que Deus se relaciona com o homem. Não é assim que Deus quer travar um relacionamento comigo e você. A gente precisa mudar isso. E por quê? Mesmo tendo as ideias mais fantásticas do mundo, fazemos tanta burrada? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, verso 29. E não é disso que nós temos conversado em nossas aulas, de como a falta de conhecimento das Escrituras tem nos levado a perecer, como que a falta do conhecimento das Escrituras e do poder do nosso Deus tem levado as nossas construções à ruína. É disso que temos tratado, é disso que temos conversado. Precisamos saber o que Deus pensa, precisamos saber quem Ele é, precisamos conhecer o Senhor. E em conhecer o Senhor, as nossas edificações estarão bem firmadas, aconteça o que acontecer. Em conhecer o Senhor, os nossos frutos permanecerão para a vida eterna.
Quanto mais conhecemos o Senhor, quanto mais prosseguimos em conhecer ao Senhor, mais íntimos dele nós somos. Nós aprendemos quem ele é, o que ele pensa. E quando nós nos aproximamos dele, nós passamos a nos aproximar à maneira dele. E quando nós pedimos segundo a sua vontade. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor e o conhecemos, mais nós desejamos ser como ele é. E quanto mais nós formos como ele é, mais os nossos frutos permanecerão. E quanto mais os nossos frutos permanecerem, mais ele atenderá aos nossos pedidos. É um efeito cascata. É a esse ponto que nós queremos chegar. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como o amanhecer, é certeza. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 6, verso 3. Feitas então essas considerações, voltemos à nossa jornada de conhecimento de Deus, conhecendo os seus atributos incomunicáveis. O que significa atributo incomunicável? Aqueles atributos, aquelas qualidades que Deus tem, que só Ele tem, ninguém mais tem. Só Ele tem esses atributos. Só Ele carrega em si mesmo esses atributos. Nem eu, nem você, nem ninguém em toda a criação possui esses atributos que são incomunicáveis. Nas aulas passadas, o professor Fábio já ensinou. O primeiro atributo de que tratamos é a independência e a autossuficiência de Deus. Deus é independente, ele é autossuficiente. Porque povo separado és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Deuteronômio, capítulo 7, dos versos 6 ao 8. Veja bem, Deus é independente. Ele não depende nem de mim, nem de você. Ele não precisa nem de mim, nem de você. Ele não escolheu a mim e a você porque nós fôssemos mais especiais do que as outras pessoas. Ele não escolheu a gente porque a gente é melhor do que as outras pessoas. Ele diz que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos destituídos da sua glória. Todos nós estamos condenados ao inferno. Ah, mas fulano é uma pessoa tão boa. Pois é, aquela pessoa muito boa mesmo é boa dentro do seu ponto de vista. Mas do ponto de vista de Deus, aquela pessoa é pecadora. Ela é pecadora até nas suas motivações. Todos nós precisamos da ajuda do nosso Deus. Todos nós precisamos do socorro do nosso Deus. Não existe uma pessoa neste mundo que possa dizer não. Eu, pelos meus méritos, pelo meu esforço, vou conseguir chegar até lá. Todas as religiões dizem isso, que se você for uma boa pessoa, você vai para o céu. Cada uma na sua linguagem diz isso. Porém, isso é mentira. Se nós conseguíssemos chegar a Deus por nossos próprios esforços, não precisava Jesus ter morrido na cruz. Bastava a gente se esforçar bastante que a gente chegava lá. Jesus morreu na cruz por mim e por você, porque por mais que a gente se esforce, a gente está sempre devendo. Então o próprio Deus falou, a Clemã não vai conseguir, a Clemã não vai conseguir subir até mim, vou descer até ela para resgatá-la. Foi isso que ele fez. Ele se despiu da sua glória e vestiu uma roupagem de homem, se fez homem e morreu a minha morte para que ele pudesse me dar vida. Se alguma religião tivesse força em si mesma para resgatar o homem, a gente não precisava de Jesus Cristo. Mas é porque nenhuma religião consegue esse feito.
é que Jesus veio nos resgatar. Deus, ele não precisa de mim, nem de você. Quem precisa de alguma coisa aqui sou eu e você. Nós precisamos dele. Deus, ele não depende de mim nem de você, mas eu dependo dele e você também. Deus é totalmente independente. Ele é autossuficiente. Ele se basta. Não tem aquela história de que Deus estava se sentindo sozinho e por isso ele criou o homem. Isso não existe. Deus criou o homem não é porque estava faltando alguma coisa, não. A Deus não falta nada. Ele é autossuficiente. Então por que ele criou o homem? Porque ele tem um propósito eterno com esta criação. Então por que ele me escolheu? Ele não escolheu você porque você é mais bonito, mais inteligente, mais santo, mais obediente. Ele não te escolheu por isso. Ele pode até te galardoar por isso. Mas ele te escolheu porque ele te amou. Ele te escolheu porque ele amou você primeiro. Então lembra de uma coisa. Deus não precisa de você, não. Você precisa dele. Um dos atributos de Deus é que ele é autossuficiente e ele é independente. Ele não depende em absoluto de coisa alguma. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos capítulo 17, do verso 24 ao 25. Que presunção a nossa, achar que nós podemos comprar o nosso Deus, que nós podemos barganhar com ele, como que se ele precisasse de algumas coisas. As religiões pelo mundo inteiro oferecem aos seus deuses comida, oferecem flores, acendem velas, como se o Deus Todo-Poderoso disso precisasse. O nosso Deus não precisa disso. Sabe quem que precisa disso? Os demônios. Os demônios recebem oferendas. Os demônios fazem barganha. Os demônios fazem troca. Os demônios aceitam suborno, aceitam propina. O nosso Deus não. Ele não barganha. Ele não aceita suborno. Ele não faz troca. O nosso Deus não precisa de absolutamente nada que nós possamos oferecer. Quantos templos são feitos para homenagear os seus deuses? Todas as religiões fazem isso. O nosso Deus não habita, ele não mora em templos construídos pelas mãos de homens. O nosso Deus só habita em templos construídos por ele mesmo. Você e eu, que somos chamados por ele, eleitos por ele, enviados por ele, o Espírito dele vem habitar dentro do nosso espírito e nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso Deus só habita em templos feitos por ele mesmo. Ele é independente, ele é autossuficiente. A única razão para que ele se volte para nós é porque ele nos ama. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó capítulo 41, verso 11. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, verso 13. Veja, entenda quem é o teu Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém que possa obrigá-lo a coisa alguma. Ele é independente. Ele não se deixa comprar. Ele é autossuficiente. Não há absolutamente nada que eu tenha para oferecer a ele de que ele precise.
O meu Deus não precisa de mim. Sou eu que preciso dele. E ele se voltou para mim primeiro, sendo eu uma pecadora. Por melhores que fossem as minhas intenções, eu ainda era uma pecadora, egoísta, egocêntrica, quando Deus me achou. E eu ainda sou. Até as minhas melhores atitudes ainda estão recheadas de falhas. Até as minhas boas intenções ainda são manchadas de carne. Eu ainda sou devedora e o sangue dele me lava todos os dias. O sangue de Jesus me lava todos os dias. Todos os dias eu sou resgatada pelo meu Deus. Isso não é religião. Isso é relacionamento íntimo com esse Deus. Um Deus independente e autossuficiente que me ama. O segundo atributo incomunicável de Deus é a sua imutabilidade, inalterabilidade. Deus é imutável, ele é inalterável. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias capítulo 3, verso 6. O nosso Deus não muda, ele é imutável. Ele não melhora, ele não precisa melhorar, ele já é perfeito. O nosso Deus não muda, ele não muda, ele permanece o mesmo eternamente. E por que que ele não muda? Ele não muda porque ele é perfeito. Deus não precisa melhorar, ele é perfeito. Eu e você somos imperfeitos, ele não. Ele é totalmente perfeito, ele é absoluto, ele é suficiente. Por essa razão, ele é imutável. Você já ouviu falar assim? Deus não muda, não é que nem as pessoas que estão mudando o tempo todo. Olha, eu e você precisamos mudar. Nós precisamos porque nós somos imperfeitos. Nós somos cheios de falhas. Nós precisamos mudar. Graças a Deus que nós mudamos. E que maravilha é que Deus não muda. É por isso que você pode ter segurança em Deus. Se Ele falar, tá falado. O sim dele é sim. O não dele é não. Ele não tem meia conversa. Ele não fala uma coisa agora e depois fala outra, não. Ele é o mesmo eternamente. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Salmos 33, verso 11. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números, capítulo 23, verso 19. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, verso 11. Agora vejamos o terceiro atributo incomunicável de Deus. Deus é eterno. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, verso 2. Deus não é governado pelo tempo. Ele governa o tempo. O tempo não o limita, nem o influencia. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses, capítulo 1, verso 17. Olha só, eu e você somos governados pelo tempo. O nosso Deus estabeleceu o tempo, os dias, as horas, as estações. São ciclos que se repetem e que determinam o tempo. A Terra gira em torno do Sol, isso determina o tempo. Deus estabeleceu o tempo para governar você e a mim. Mas Deus não é governado pelo tempo. Deus, ele é governador do tempo. Ele não se sujeita ao tempo. O tempo se sujeita a ele. Ele criou o
tempo, não foi o tempo que criou ele. Deus criou o tempo para o nosso bem. Deus criou as estações para o nosso bem. Tudo isso foi para nos proteger, para nos ajudar, para nos abençoar. Mas Deus não é governado pelo tempo. Deus é o criador do tempo. E olha que coisa importante que nós precisamos entender. É que o tempo está debaixo do governo de Deus. Não Deus está debaixo do governo do tempo como eu e você. Eu e você somos sujeitos ao tempo. Deus não. Deus governa o tempo. Deus reina sobre o tempo. Deus está acima do tempo. Não é Deus que se sujeita ao tempo. É o tempo que se sujeita a Deus. Ele é Senhor. Ele é o Criador. Ele é eterno. Para frente, para trás, para os lados, para cima, para baixo. É muito difícil para nós compreender esse conceito. Por quê? Porque nós somos limitados pelo tempo. Nós temos um começo, nós temos um meio, e a gente vê na morte um fim. É difícil para nós entender o conceito de eterno. É difícil para você e é para mim também. É por isso que essa caminhada é pela fé. O nosso Deus se revela a nós como sendo eterno. E o Espírito dele testifica no nosso espírito que esta palavra que ele nos deu é verdadeira. Nós não sabemos explicar isso com toda a propriedade, mas nós cremos de todo o coração que é verdade, porque é Ele quem diz por meio da sua palavra, e o Espírito Santo dentro do nosso espírito confirma que é verdade. E para que serve saber disso? Saber que Deus é eterno, saber que Deus manda no tempo, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Salmos 90, verso 4. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Veja que para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A palavra de Deus diz que toda a criação que nós conhecemos foi feita em 6 dias. E que no 7º dia o Senhor descansou. E aí alguém pode perguntar como? Como que aconteceram os dinossauros? Como que não sei o que, não sei o que mais? Como que se pode criar tudo isso em 6 dias? Nós queremos reduzir o nosso Deus à nossa condição limitada. Sabe o que os gregos faziam? Eles atribuíam a Deus os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas vontades. Os deuses gregos eram uma verdadeira piada. Os gregos riam e faziam piada de seus próprios deuses, porque os seus deuses eram mais frívolos, mais fracos, mais falíveis do que eles próprios. Os deuses deste mundo são totalmente voláteis. Nosso Deus não. O nosso Deus é perfeito, é sem pecado. Ele não é limitado pelo tempo. Pelo contrário, foi Ele mesmo quem criou o tempo. É Ele quem governa o tempo. É Ele quem reina sobre o tempo. Não há sucessão de tempo quanto a Deus. Para Ele, o passado, o presente e o futuro são um eterno agora. Entenda, o teu Deus, Ele está se revelando a você por meio da sua palavra. O nosso Deus reina soberano sobre o tempo. Para Ele não existe passado, presente e futuro. Ele não está sujeito a essa subdivisão. Eu estou, você está, Ele não. Para Ele tudo é agora. Para Ele todo dia é hoje. O ontem para Ele e o amanhã estão tudo na mesma linha. O Senhor soberano,
todo-poderoso Deus, que não precisa de mim para absolutamente nada, Ele é independente. Ele não muda com o tempo, porque Ele é perfeito e Ele não está sujeito ao tempo. Que diferença que isso faz para mim? Que diferença que isso faz para você? Toda. Porque nós vivemos ansiosos e desesperados, com medo do que vai acontecer amanhã, com medo do que vai acontecer no fim de semana, com medo do que vai acontecer quando eu chegar ao trabalho, quando eu sair do trabalho, quando eu encontrar fulano, com medo do diagnóstico médico que vai sair na semana que vem, com medo do que vai acontecer no fim do ano. A ansiedade é o mal do século, não é? Quando Jesus veio como homem, a ansiedade já era o mal daquele século. E o Senhor disse: não estejais ansiosos por coisa alguma. O Senhor disse assim: quando você orar, peça o pão de cada dia, basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor disse assim, não cai um pardal no chão sem a permissão do Pai, você vale mais do que muitos pardais. O Senhor diz para nós não termos medo. Sabe quantas vezes está escrito na Bíblia, não temas? Na versão revista e atualizada, são 94 vezes. Nós estamos sujeitos ao tempo, mas não precisamos ser escravos deles, porque o nosso Deus é eterno e o nosso Deus nos chama para viver dentro do plano da eternidade. O Senhor nos chama para viver dentro do eterno. O Senhor nos puxa para a dimensão dele. O Senhor quer que nós andemos na terra dentro da dimensão dele. O Senhor Jesus veio e disse assim que o reino dele não é deste mundo. Este mundo não pode receber o reino do Senhor. O reino do céu chegou. A pregação de João Batista é: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E a pregação de Jesus: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. O reino, o governo do meu Deus chegou para a minha vida. Eu preciso me arrepender. E quando eu me entrego completamente ao Senhor, eu passo a viver o eterno dentro de mim. O Espírito Santo de Deus é o Espírito eterno e ele vem morar dentro de mim. Ele sopra no meu espírito e faz de mim a sua morada. E eu carrego o reino de Deus comigo. Eu carrego o governo do Senhor dentro de mim e eu passo a viver dentro da dimensão do eterno, que não tem fim, nem para frente, nem para trás, nem para os lados. É tudo agora, é tudo agora. Então eu não tenho mais o que temer, eu não tenho o que temer. E aí eu vou contar para você a minha experiência, que muitos já conhecem, eu já contei tantas vezes e sei que vou ter que contar muitas mais. Eu, em 2015, eu passei por uma suspeita de câncer. Os médicos tinham certeza de que eu estava com câncer. E eu me consultei com 2 médicos. E eles não conseguiam esconder a certeza que eles tinham, embora todos os meus exames dessem negativo. Eles não acreditavam nos exames. Eles tinham certeza que eu estava com câncer. Eu estava com um cisto no ovário do tamanho de uma bola de futsal. E existia uma massa sólida dentro desse cisto. E eles acreditavam que era câncer. E eu fui me consultar no hospital com um médico que estava fazendo uma cirurgia. Eu esperei ele terminar a cirurgia e ele veio me atender. E ele falava assim comigo: seu câncer, seu câncer, o seu câncer. Embora todos os exames dissessem que eu não tinha câncer, ele dizia: não, nós vamos ter que fazer ainda o exame tal, para verificar esse seu câncer. Imagina você, uma pessoa lançando sobre mim uma sentença a respeito do futuro. Uma sentença e uma perspectiva muito ruim, porque existem pessoas que passam pelo câncer e têm uma prospecção muito curta de vida depois disso. O médico dizendo: seu câncer, desculpa, eu falei seu câncer, mas é o seu exame. Eu saí daquela consulta, tava sol, aquele sol aberto, mas para mim tava tudo escuro. O meu filho mais novo tinha 4 aninhos.
O meu filho mais velho tinha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aninhos. E eu saí daquele hospital chorando e fui andando a pé e falando para Deus: Deus, você quer mesmo me matar? É porque o diabo não tem poder para isso. Para o diabo chegar em mim tem que passar pelo Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso é o dono da minha vida. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Para o diabo triscar em mim, ele tem que passar pelo Senhor. Ele é o dono da vida e o dono da morte. O Senhor é que dá a vida e é Ele quem tira. O inimigo não tem poder sobre mim. Quem tem poder sobre mim é Deus. E Deus tira a vida. Ele tira, é isso que a palavra de Deus diz. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Eu falei: Senhor, o Senhor quer mesmo me tirar a vida? Chorando, chorando, chorando. O sol brilhando, estava chovendo. Com sol, chuva com sol. E eu no escuro. E Deus não falava nada. Mas vinha na minha cabeça um monte de versículo bíblico. Um monte de versículo. O Espírito Santo me trazia versículos completos na minha cabeça. Como é que o Espírito Santo vai lembrar você se você nunca leu a Bíblia? Como é que o Espírito Santo vai te trazer à memória de algo que você não conhece? Mas as pessoas têm essa mania de ler a Bíblia e orar e pedir oração na hora que o problema se apresenta. Não, quando o problema se apresentar, você tem que estar preparado para ele. E ali eu chorando, o Espírito Santo me trazendo os versículos bíblicos. E eu parei numa esquina e disse assim: eu já entendi. E eu realmente ali, eu tinha entendido. Eu falei: Senhor, se o Senhor realmente quer me matar, eu entendi. Esta é a coisa mais certa a fazer. Porque a tua palavra diz que a tua vontade é perfeita. Ela é sempre perfeita. Ela é sempre boa. Ela é sempre agradável a ti. Eu achava que eu era indispensável para os meus filhos. E eu descobri ali que eu não era. Meus filhos podiam até ficar sem mim. Sem Deus é que eles não podiam ficar. Eu achava que o meu ministério de mãe era essencial. E ali eu descobri que, na verdade, essencial é os meus filhos serem dirigidos pelo Senhor Jesus. E eu falei: Deus, se o Senhor quer tirar a minha vida, eu entrego ela agora ao Senhor. Eu confio no Senhor. Eu pertenço ao Senhor. E eu sei, se eu for tirada da vida, nada vai faltar na minha ausência, porque o Senhor é que reina sobre tudo que é chamado pelo meu nome. Escuta uma coisa, um dos milagres mais extraordinários que acontecem na vida de um cristão é ele perder o medo da morte. E ali naquela esquina, eu me entreguei à morte de cruz. Ali naquela esquina, eu morri em Cristo Jesus. E daquele dia em diante, nunca mais eu chorei de medo, porque por causa da iminência do que poderia acontecer. A perspectiva era a pior possível. A perspectiva de quem? Da ciência. A perspectiva dos médicos especialistas. Eles que estão acostumados a tratar de várias pessoas. Eles tinham certeza que eu estava com câncer. Mas eu estou aqui. Eu fiz a cirurgia para retirada daquele cisto. E a minha barriga ficou aberta. O médico tirou o cisto inteiro, porque ele diz assim que o câncer, onde ele encosta, vira câncer. Então não podia estourar aquele cisto. Ele tirou o cisto e mandou para o laboratório e eu fiquei com a barriga aberta, para eles fazerem um exame para dizer se era câncer. Pois eles fizeram o exame, minha barriga lá aberta, e não era câncer. Mas o médico disse: ainda assim, nós só vamos ter certeza depois do exame de congelamento, que demora 10 dias para sair o resultado. E eu quero te perguntar, sabe quantos dias que eu fiquei sem dormir nesses 10 dias até sair o resultado? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu já estava morta. Na morte de cruz, eu me entreguei completamente. Acontecesse o que acontecesse, o futuro não me apavorava mais. Eu não estava angustiada. Eu não estava ansiosa. Em 10 dias saiu o resultado. E pela enésima vez, o resultado era que não era câncer. E eu estou aqui. Deus colocou a minha fé à prova. A sua fé está sendo colocada à prova. Como é que você tem reagido diante das provas pelas quais você tem passado? Você está apavorado? É humano isso. Você não passa de um ser humano. Um ser humano normal.
Todo ser humano tem medo do futuro, mas esse Deus todo-poderoso, esse Deus que governa o tempo, que governa o passado, o presente e o futuro, Ele está te chamando para viver o sobrenatural. Ele está te chamando para viver no plano da eternidade. Ele já sabe o que vai acontecer, porque para Ele tudo está no mesmo plano, passado, presente e futuro. Ele não se surpreende com nenhum diagnóstico. Ele não levanta do trono desesperado, põe a mão no cabelo e diz: ai meu Deus, e agora? Não, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é eterno, e você é chamado a confiar no Deus eterno, no Deus que governa o tempo, no Deus a quem o tempo tem que se dobrar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, e o tempo também tem joelho e tem que se dobrar. Você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa conhecer o Deus a quem você serve. Você precisa conhecer os atributos do Deus vivo. Ele é o Deus eterno. Ele governa tudo e todos. Ele é soberano. Ele está acima de toda a criação, inclusive do tempo. Nosso Deus soberano está acima do futuro que me aguarda. O nosso Deus soberano está acima de todo diagnóstico no futuro. Ele está acima de toda má notícia. Ele está acima de toda ameaça. Ele está acima de qualquer necessidade que se apresente nos dias e nos momentos, nos minutos por vir. Eu não tenho controle sobre absolutamente nada, mas Ele controla todas as coisas. Não há nada que possa me tocar sem passar por Ele. E se passando por Ele me tocar, se Ele tiver permitido que alguma coisa me toque, a Bíblia me garante que todas as coisas cooperarão para o meu bem, porque eu sou chamada segundo o seu decreto. E eu amo o Senhor. Você ama o Senhor? Você precisa aprender a conhecê-lo para que você possa amá-lo. E em o conhecer, em o amar, você descansar nos braços dele de fato, não de discurso. Chega de discurso frívolo, de discurso vazio. Vamos viver esse Deus. Viva o Senhor. Entregue ao Senhor os seus medos. Entregue o futuro ao Senhor. Você precisa confiar naquele que reina soberano sobre as tempestades. Os discípulos, atônitos com as tempestades, de repente eles veem um vulto no meio da tempestade, andando sobre as águas, e ficaram mais apavorados ainda. Eu não sei se eles ficaram mais apavorados com a tempestade ou em achar que um fantasma estava aparecendo no meio da tempestade. Vem Jesus andando sobre as águas. Vem Jesus andando sobre as águas. Ele não está sujeito à gravidade. Ele não está sujeito às intempéries da vida. Ele disse assim: ninguém me toma a minha vida, eu a entrego. Só conseguiram matar Jesus porque ele permitiu. Conheça o Deus verdadeiro. Conheça o Senhor e viva por essa palavra. A palavra que sai da boca de Deus, que diz quem Ele é. E quando você se deparar situações incontroláveis por você, você vai ter certeza que você não tem controle, mas que Deus tem todo o controle e de que você está nas mãos dele. Você não vai ter medo da morte, porque a palavra de Deus diz que os teus dias e os meus dias estão muito bem contados na mão dele. E até a nossa morte é preciosa ao Senhor. Gente, até a nossa morte. Ele cuida da nossa morte. Até a minha morte é preciosa ao Senhor. A quem temerei? De quem me recearei? Eu temo ao Senhor. Quem teme ao Senhor não teme mais nada. Quem teme ao Senhor não teme mais nada. Ó Senhor Jesus, tira do nosso coração o temor de todas as outras coisas. Que nós possamos temer somente ao Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, perdoa a nossa incredulidade. Nós queremos temer somente ao Senhor. Livre, ilimitado, insondável, imensurável,
incomparável, incompreensível. O Deus eterno é infinito, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Salmos 90, verso 2. Nós somos eternos, mas não como Ele. Por que nós somos eternos? Porque nós somos espírito. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Deus é espírito e Ele nos fez seres espirituais. Porém, nós não somos eternos na acepção da eternidade de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é infinito. Ele não tem começo e nem fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Mas Ele não tem princípio e nem fim. Como que a gente entende isso? Crendo. Porque Ele diz que Ele é assim. Mas nós não entendemos isso. A Bíblia diz que quando nós chegarmos à eternidade, nós vamos compreender como nós somos compreendidos. Mas como o professor Fábio disse, nós vamos passar de eternidade a eternidade, aprendendo mais sobre o nosso Deus, porque as profundezas do nosso Deus são inescrutáveis. Por que nós não somos eternos como Ele é eterno? Porque nós temos um começo. Nós somos criatura de Deus e a nossa eternidade é fundada em quem Ele é, mas Ele é fundado em si mesmo. Difícil de entender, não é? Apenas creia. O nome do nosso Deus é eterno. Ele é eterno. Javé, que é uma pronúncia aproximada. A tradução da palavra Javé ou Yavé são pronúncias aproximadas. Os judeus sequer pronunciam esse nome por respeito, por reverência. E nós arriscamos uma pronúncia. Essa palavra significa eterno. Essa palavra também pode significar Senhor. Ora você vai ver esse nome, Yavé ou Jeová, traduzido como Senhor, ora como o Eterno. Saiba que Ele tanto é eterno quanto é Senhor de todas as coisas. É a esse Deus que você serve. É a esse Deus que você proclama. É esse Deus que você professa. Conheça o seu Deus e viva com base nesse conhecimento. Quanto mais você conhecer o seu Deus, menos você vai reagir como um ser humano natural. Mais você vai reagir diante das circunstâncias, diante das pessoas, com base em quem Ele é. Isso muda tudo. Isso muda a sua história e a minha história. Isso muda a nossa trajetória. Isso muda os frutos. Isso muda o nosso relacionamento com Ele. Isso nos faz parecidos com Ele. E quando nós pedirmos, Ele nos atenderá. Tudo fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Deus fez tudo perfeito. E Ele pôs a eternidade dentro de nós. Ele costurou a eternidade dentro do nosso coração. É por isso que todo homem tem tanta sede de Deus e procura em todos os lugares. O Senhor se revelou de uma maneira não verbal por meio das coisas criadas. Todos nós somos inexcusáveis. Todos nós podemos reconhecê-lo. A Bíblia diz que nós nos recusamos a reconhecê-lo por confiarmos em nós mesmos. Deus está chamando você a confiar nele, a confiar em quem Ele é, a viver por essa confiança, por essa fé. Uma fé que cada dia mais vai se tornar inabalável, quanto mais você conhecer o seu Deus. E quando as dificuldades se apresentarem diante de você, elas vão ter que se dobrar diante do Senhor, o Senhor da sua vida. Amém. Vamos orar? Senhor Deus,
nós entregamos mais uma vez a nossa vida ao Senhor e declaramos para nós e para ti: só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus soberano sobre a nossa vida. Nós reconhecemos que o Senhor não muda, o Senhor é imutável. Nós reconhecemos que o Senhor é inalterável. Nós reconhecemos que o Senhor é independente e nós reconhecemos que o Senhor é eterno. Pai, ajuda-nos a reconhecer isso de fato na nossa vida. Que nós possamos nos lembrar de quem o Senhor é. Que nós possamos viver a partir de quem o Senhor é. E que nós não venhamos a estar ansiosos por coisa alguma. Que todas as vezes que a ansiedade quiser nos abraçar, todas as vezes que a ansiedade quiser nos dominar, todas as vezes que a ansiedade quiser governar a nossa vida, nós vamos dizer: alto lá! O Senhor é quem governa a minha vida, o Eterno é o Senhor da minha vida. Só Yahvé reina sobre a minha vida. Eu não temerei o que me possa fazer o homem. Eu não temerei as circunstâncias. Eu não temerei o amanhã. Eu sou do Senhor. Diga: eu sou do Senhor e o Senhor é meu. O Senhor me amou, mesmo eu sendo um bola fora, mesmo eu pisando na bola tantas vezes, o Senhor não desiste de mim. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Planta, Senhor, o conhecimento de quem o Senhor é dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua semana. Que você possa viver um dia de cada vez. E cada um desses dias seja vivido pela confiança em quem Deus é. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.